Bom dia, pessoal. Tudo bem? Conforme eu mandei aquele formulário, a maioria das respostas foi para a gente estudar sobre as subpersonalidades. Então, eu vou usar duas apresentações. Eu vou usar aquela que eu mandei para vocês, mas aí eu estava procurando aqui nos meus estudos e eu vi que tinha essa apresentação que é bem pequena. Na verdade, acho que são 3 slides só, mas que trazem um conceito um pouco mais básico. Então eu pensei da gente ler primeiro essa aqui, depois a gente entra naquela que eu havia mandado para vocês. Pode ser? Sim, Claro que sim. claro. Beleza, vamos ler juntos. Então, estamos gravando, tá? Subpersonalidade. Estamos todos familiarizados com nossas vozes interiores, reclamando por atenção, geralmente com mensagens contraditórias. Então, nesse primeiro parágrafo, nessa primeira frase, eu acho que cada um pode se identificar em alguma medida aqui, que horas às vezes a gente quer uma coisa, horas às vezes a gente quer outra, e nem sempre tudo isso está organizado, está integrado, está indo para a mesma direção. A essas pequenas vozes ou pequenos eus que falam mais em nome das partes do que em nome do todo, a psicossíntese dá o nome de subpersonalidades. Esse é outro ponto essencial. Essas pequenas vozes falam mais em nome das partes do que do todo, ou seja, são essas vozes que não estão preocupadas na gente como um todo, né? No melhor funcionamento desse organismo, no melhor aproveitamento dos nossos recursos, elas simplesmente querem a atenção ou querem a realização de necessidades que elas têm. Então, esse é um ponto muito, muito, muito importante. Por isso que eu até gostei dessa apresentaçãozinha. É bem simples, mas eu achei que esses pontos são muito importantes para a gente observar. Sempre que uma parte nossa, ou que a gente percebeu um impulso, a gente perceber esse desejo, essa pulsão, se você perceber que ela está falando mais em nome dela do que do todo, muito provavelmente é uma subpersonalidade. Quando não, quando a gente é assaltado por um pensamento mais claro, por um sentimento mais elevado, mais integrativo, mais integrado, aí com certeza não é uma subpersonalidade. Pode ser a nossa própria personalidade, mas já integrada, ou ainda, né, pode ser também algo que venha de fato da nossa alma, do nosso eu superior. Então, esse é um ponto bastante importante para a gente começar a nossa jornada de autoconhecimento e a gente começar a observar melhor as nossas subpersonalidades. Tudo bem até aqui? É bem introdutório, mas só para a gente estar junto. Tudo bem. Então vamos lá. Esse outro tópico aqui é importante também. O que que ele vai falar? A subpersonalidade é uma cristalização ou uma aglomeração estruturada de atitudes, desejos, hábitos, sentimentos, pensamentos, estados físicos e elementos psicológicos, que são organizados para adaptar-se às forças que estão presentes no meio externo e interno. Vou ler mais um pouquinho só porque eu acho que vai complementar a ideia. Elas, as subpersonalidades, permitem ao organismo ainda imaturo sobreviver no mundo de frustrações. Então, elas são formadas a partir de algum impacto, principalmente emocional e principalmente na primeira infância,
que aquele indivíduo teve que se adaptar com aquela condição, e aí criou-se aí é, o que a gente chama de subpersonalidade, que não é tão simples, né? Ó, observa o que o Assagioli fala. É um aglomerado estruturado de atitudes, desejos, hábitos, sentimentos, pensamentos, estados físicos e elementos psicológicos. Então, e ela tem uma certa importância na nossa vida. Por quê? Porque permitiu àquele indivíduo sobreviver num mundo de frustrações. Então, naquele dado momento em que ela foi formada, foi o que era possível. E foi a estrutura que foi conseguida, né, ser criada para se adaptar àquela situação. Mas, e esse mas é muito importante, se tornam cada vez menos. Deixa eu saber que alguém abriu aqui, entrou na sala. Mas se tornam cada vez menos eficazes como forma de satisfazer as necessidades essenciais do indivíduo à medida que aquela pessoa cresce e vai desenvolvendo as suas capacidades. E aí isso é muito importante para a gente observar. Então, com o passar do tempo, né, com o passar desse nosso trabalho, quando a gente for começando a ter outras ferramentas para identificar essas subpersonalidades, e a gente tem, em geral, mais do que uma, é, é muito importante, então, aquilo que a gente sempre fala, o reconhecimento, então, através da autoobservação, através da autopercepção, desse movimento mesmo de sinceridade, de coragem, a gente observar, reconhecer essas subs, e aí o próximo passo é um acolhimento no sentido de que foi o melhor possível. E elas se organizaram para dar conta de alguma situação que a gente viveu. Mas, quando a gente pensa num ser humano mais desenvolvido, que integra, né, as suas forças, como a gente sempre fala, mental, emocional, física, também é nosso papel reintegrar todas essas subpersonalidades, de modo que a gente vá conseguindo trazer todos esses recursos à tona novamente. Vou ler mais um trechinho que eu acho que vai ficar mais claro. Elas desempenham, as subs, um papel de armadura. Então, o que que uma armadura faz? Ela, ao mesmo tempo, nos protege e também nos limita, pois elas encapsulam a energia em sua estrutura rígida, impedindo-a de seguir seu curso em direção a novas formas que estão prontas já a se manifestar. Então, como eu dizia, né, é importante que a gente tenha criado-as de alguma forma, e esse processo é inconsciente, mas porque nos protegiam em alguma medida, ao mesmo tempo nos limita. Por quê? Porque é como se a nossa energia psicológica ficasse em diques, sabe? Pequenas represas. Imagina um castorzinho foi lá, fez um dique, pronto. Essa água está aqui, a gente criou um laguinho. Tá, então a gente está protegido nesse universo aqui. Mas tem todo o curso do rio, né? Tem outras qualidades, tem outras experiências, tem outras vivências mesmo da nossa alma que podem passar ali, permear essa subpersonalidade e aí então trazer para a gente como um todo mais recursos. E as subs vão meio que represando as nossas experiências, ou mesmo limitando. As subpersonalidades aparecem geralmente, olha, isso é muito importante também, sob a forma de polaridade, buscando de alguma forma um equilíbrio. O que é essa forma de polaridade, Paulo? Em geral, como ela não é o nosso próprio eu, né, não é nem a nossa personalidade e não é nem o nosso eu superior, ele é uma subpersonalidade, em geral ela vai oscilar bem claramente entre as polaridades de uma determinada situação. Por quê? Porque é uma estrutura infantil, rudimentar. A criança, ela não transita
com facilidade? Uma hora tá triste, na outra tá feliz, uma hora tá brigando, na outra hora tá dividindo os brinquedos. É uma estrutura mais rudimentar. Então, a gente vai perceber essa forma que para a gente é incoerente, mas dentro daquela energia que foi encapsulada, né, se a gente puder chamar assim, ela vai ter essa característica, tá? Na psicossíntese, grande parte do trabalho vai se referir à liberação dessa energia encapsulada nas subpersonalidades, a fim de que ela se torne disponível à personalidade toda. E aqui a psicossíntese, a gente não está falando de uma abordagem, né, criada, por exemplo, pela Sagioli. A gente está falando na psicossíntese, a síntese psicológica, ou seja, no processo de integração da personalidade. Ele passa muito pelo reconhecimento das subpersonalidades e pela reintegração dessas subpersonalidades, primeiro na nossa personalidade, aí depois da nossa personalidade para com a nossa alma. Observando aqui, de novo, né, que a gente sempre fala, é o trabalho do centro ágina também fazer esse processo. Então, primeiro de integração das subs com a própria personalidade e depois numa oitava mais acima, né, na outra pétala do chakra, que como a gente costuma chamar, aí integrar essa personalidade já integrada em si, mas agora com a alma. Cada subpersonalidade desenvolveu qualidades válidas que é importante preservar no processo de transmutação da personalidade. Então, algumas características que a gente desenvolveu ali naquelas subs, embora elas tenham esse caráter ainda imaturo, rudimentar, elas também fazem parte do nosso ser. Então, muito provavelmente, a gente, em alguma outra experiência da vida, a gente já teve essa sub como base e, em alguma medida, alguma característica, a gente pode ter também lapidado. Lembra que a gente é multifacetado, a gente é bem complexo aí na nossa estrutura psicológica. E por que que eu coloquei esse tópico? Porque é importante a integração, é importante a aceitação, né? Porque a nossa primeira tendência quando a gente vê uma subpersonalidade é a gente refutar. Então, por exemplo, no meu processo de psicossíntese, eu vou dar um exemplo meu só para ficar um pouco mais claro. Eu percebi uma sub que era uma criança bem mimada, que só queria fazer a vontade dela, e depois eu identifiquei algumas causas disso, né? É, mas aí, o primeiro passo nosso, pelo menos o meu, né, foi refutar, falar, nossa, credo, como isso me prejudica, né? E sim, me prejudica, mas também, num dado momento, foi o que se formou dentro das experiências, das circunstâncias, e também isso me trouxe vontade, coragem, uma série de outras coisas, iniciativa, que aí você vai percebendo que fazem parte e que podem ser redirecionadas dentro da sua vida psicológica. Então, esse é sempre um ponto que eu quis deixar aqui claro, porque o processo todo de psicossíntese é integrativo. A nossa síntese psicológica, ela passa pelo reconhecimento, pela integração, aceitação, né? E por nos tornar responsáveis. Então, essa tríade aí, o reconhecimento, se a gente fizer uma analogia, tem muito a ver com o aspecto luz. A aceitação, o acolhimento, tem muito a ver com o aspecto amor. E o tornar-me responsável tem muito a ver com o aspecto vontade. Então, é importante a gente lembrar sempre desse tripé, né? Luz, amor e vontade. Como isso tá para vocês até aqui? Dá para a gente passar para o próximo slide ou não? Vamos tirar um pouquinho mais de dúvidas aqui. Como é que vocês estão? Por mim, pode passar. Tá muito bom. Ah, então tá bom. Tá ótimo, Paulinho. Então, beleza, gente. Ó, lembra, a gente não tem pressa. A nossa meta, as nossas metas do ano a gente já cumpriu, que eram os dois livros que a gente estudou.
alma e seus mecanismos e é, a evolução do átomo, né? A consciência do átomo. Então a gente está aqui no lucro, tá? Então não temos pressa. Aí aqui, então essa primeira parte introdutória é, já terminou. Vou só ler esse outro slide aqui para trazer alguns outros conceitos também para a gente. Então, a gente utiliza o termo personalidade como um todo para designar esse aglomerado entre corpo, emoção e mente. A personalidade são veículos do self, porque é através deles que o self se expressa. Então, de novo, fazendo essa analogia, né? O aspecto luz vai se expressar especialmente através da mente. O aspecto amor vai se expressar especialmente através das emoções. E o aspecto vontade ou propósito ou plano vai se manifestar através da vida física. Óbvio que não só através do corpo físico, né? Mas a gente diz que é o corpo físico que é a expressão dessa vontade. Por quê? Porque é através dele, da encarnação, que a gente tem todo esse desenvolvimento e esse start no processo de evolução. Então, claro, né, quando a gente pensa no aspecto vontade, no aspecto propósito, a gente não está incluindo só o físico, né? É justamente esse aglomerado físico, emoção, mente e o próprio self, né? Porque o propósito da alma é se expressar através de toda a personalidade. Mas a gente costuma fazer essa analogia porque é ao encarnar ou manifestar o corpo físico que starta todo esse processo. Então, o que é importante é que haja um desenvolvimento coordenado e integrado entre mente, corpo e emoção. Geralmente, há cisões no aspecto emocional e no aspecto mental. Muitas vezes a gente pensa de um jeito, mas as nossas emoções, impulsos querem outra coisa. E aí, então, o nosso processo de integração é convidar, reconhecer, acolher e convidar todas essas forças a um movimento mais integrado, a estar no mesmo ritmo, ou como os americanos dizem, na mesma página. Deve-se procurar o desenvolvimento da parte menos latente. Então, buscando o equilíbrio e compreendendo que a aceitação, a educação e o desenvolvimento dessa parte só trará benefício ao todo. Então, onde que a gente começa o nosso trabalho? A gente começa naquelas partes que estão menos desenvolvidas. É igual você está numa sala de aula, claro que você vai olhar todos os seus alunos, mas em algum momento você vai ter que dar mais atenção, perdão, para quem tem mais necessidade. É um pouco desse conceito que a gente vê bastante hoje na nossa sociedade da equidade, né? Que é diferente da igualdade. É a gente atender as necessidades mais latentes ali para a gente conseguir levar o todo para o desenvolvimento. Acho que aqui a gente pode voltar. Vou sair dessa apresentação. Deixa eu dar um stop share e vou começar a outra, só para a gente introduzir, porque a gente também está quase no nosso tempo, quase atingindo aqui o nosso tempo. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Sim, Sim. Obrigado, gente. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Aí então, né, tendo feito essa introdução para a gente,
Passagioli costumava fazer uma analogia dizendo que a gente é o diretor, a nossa própria personalidade mesmo. Não estou falando nem do eu superior, tá? Do nosso eu consciente, esse eu que é o que a gente lida para nossa tomada de decisões, para a organização da nossa vida, né? Esse aspecto consciência, ele dizia que esse é o diretor da nossa peça teatral. E as nossas subpersonalidades são os atores. Então, ele diz, ó, os atores estão aí, mas são eles que vão atuar, né, na peça da vida, mas você, o eu consciente, é o diretor. Então, você vai ajustando os papéis, dando as orientações, dando as dicas e tudo mais. Dentro da metáfora da vida como um teatro, atuando e dramatizando, é que podemos compreender as implicações teóricas e práticas do conceito das subpersonalidades. O termo subpersonalidade é uma palavra composta, que tem suas raízes etimológicas no latim persona, que significa máscara. Então, personalidade é como se fosse a máscara que a gente vive. Por exemplo, a personalidade como um todo, isso que a gente manifesta, é uma máscara do nosso eu verdadeiro, que ainda não se revelou. Ele vai se revelando à medida também que essa personalidade vai evoluindo e vai se despindo, né? Vai tirando suas máscaras ou seus véus para então expressar o seu eu superior. Mas a jornada do eu superior de desenvolvimento inclui cada uma dessas personalidades que a gente desenvolveu ao longo das nossas diversas encarnações e que foram elas que possibilitaram que a gente chegasse até aqui e que a gente dê outros passos mais para frente. O mesmo ocorre com as subs, né? As subs são essas facetas da nossa personalidade que também utilizam-se certas máscaras, e o nosso papel, então, é ir tirando, agradecendo, honrando e tirando esses véus para que elas se integrem à nossa personalidade, e aí depois esse todo coerente vá realmente revelando o nosso eu superior. Ô, Paulo, Oi. a gente pode considerar que os nossos papéis também são subpersonalidades, por exemplo, nossos papel enquanto profissional, nossos papéis enquanto pais, enquanto os filhos, ou não? Pode ser que a gente identifique subs nesses papéis, mas são dois conceitos diferentes, tá? Porque os papéis, eles podem ser transitórios. De repente, sei lá, eu fiz uma mudança de carreira, ou a minha própria maternidade muda o foco à medida que meu filho cresce, sabe? Uhum. Eles são importantes, eles também compõem a nossa personalidade, mas eles são mais conscientes em geral. Como eu disse, né? Muitas vezes eles podem estar atrelados, e eu posso até ter feito determinadas escolhas a partir das minhas subs. Então eles estão em alguma medida integrados, mas não são a mesma coisa. Entendi. Tá bom. Ficou claro? Ficou. Porque a personalidade ela é mais inconsciente. E ela é mais, se eu não fizer esse processo de integração, ela vai estar lá para sempre, sabe? Agora, os papéis nossos, eles podem mudar, eles estão mais, se a gente olhar, lembrar do diagrama do ovo, eles estão mais no nosso campo de consciência, e no nosso inconsciente médio, e as subpersonalidades estão lá embaixo, no inconsciente inferior, porque elas são mais inconscientes. Não porque elas sejam piores, não é isso, né? Eu entendi. Tá bom? Beleza, meu bem. Obrigada. Imagina. É uma pergunta muito boa, na verdade. A psicossíntese considera o cotidiano como um grande palco, no qual todos são chamados a desempenhar seus próprios papéis. E, em geral, somos autores experientes, consumados, só não sabemos que estamos atuando. Justamente porque não distinguimos entre o que sou eu, né? E eu não estou nem falando de alma, estou falando do eu consciente,
e os papéis com os quais a gente está identificado. E numa perspectiva ainda mais ampla, né, a própria personalidade é também um papel do eu superior. Mas a gente está falando aqui já primeiro da nossa constituição psicológica mesmo, né? Vou fazer só mais um por causa do nosso tempo, tá? Ah, o processo, então, das subpersonalidades. A gente viu na outra apresentação a definição, aqui é um pouquinho do processo. O indivíduo que não empreendeu ainda uma jornada de autoconsciência, obviamente, está sujeito a esse processo. Seu eu muda de identidade constantemente, dependendo das circunstâncias que a vida traz. E aí a gente pode encontrar uma personalidade, uma sub agora e mais tarde outra, que na maioria das vezes está em conflito com o anterior, ou ainda que se ignoram reciprocamente. Então eu vou ler de novo essa parte que eu dei uma entonação errada. Seu eu muda de identidade constantemente. Dependendo das circunstâncias da vida, a gente encontra uma sub agora e depois outra mais tarde, né? E muitas vezes elas estão em conflito. Então, aquilo, Tati, que eu dizia para você, às vezes eu tô num determinado papel, aí uma sub vem porque se identifica com esse papel. Aí eu tô dando. Esse papel continua na minha vida, né? Mas sei lá, por alguma circunstância da minha vida, eu tenho que desempenhar um outro papel de forma um pouco mais intensa. Aí, muitas vezes, ao desempenhar esse papel, eu encontro características psicológicas que podem ser, na verdade, né, uma outra subpersonalidade minha. E aí, do mesmo jeito que esses papéis vão coexistindo, as subs também vão. Muitas vezes elas vão estar mais evidentes quando a gente está vivendo algum papel ou alguma situação de forma mais intensa, que daí dá um campo maior para ela, né? E aí eu vou ler só essa última frase e a gente termina aqui por conta do nosso tempo. Segundo Roberto Assagioli, cada uma delas segue por conta própria, de forma independente e muitas vezes em conflito com as outras. Elas são como personagens que se movem no palco da consciência, mas ao contrário dos personagens da conhecida comédia de Pirandello, elas não estão em busca de um autor. O Luigi Pirandello foi um grande renovador do teatro italiano com profundo sentido de humor e originalidade. Sua obra mais famosa é justamente essa que o Assagioli fala. Ela se chamava Seis Personagens à Procura de um Autor. Aí aqui já é um campo de consciência maior. A gente pode fazer uma analogia nessa comédia, porque ele é como se fossem partes da personalidade que já buscam a alma, né? Ele era bem espiritualizado, esse autor. Nesse campo ainda não. No ponto das subs, elas querem a própria expressão delas, entendeu? Por isso que eu falei, como ela foi criada de forma mais rudimentar, principalmente na primeira infância, é aquela criança mesmo que quer ser atendida, que chora para ter as suas necessidades atendidas. Então é um processo mais rudimentar. Diferente da gente, como personalidade, que busca a nossa alma, porque a gente entende que os recursos da personalidade não são suficientes para a gente ter uma vida plena, para a gente ter uma vida com mais alegria, com mais propósito, com melhores relações, né? A gente já está fazendo essa segunda fase do processo, que é a gente se voltar para o eu superior, que é muito aqui o que o Pirandello falava. Nesse caso da sub, não. É algo que ela ainda não está olhando para o todo. Ela quer a como chama isso? Ela quer, eu ia falar me ajudem, por favor. Em inglês é fulfill. Ela quer complementar ou ela quer se sentir realizada dentro da vontade dela, que não é vontade, né? Que é desejo. Ela quer ter a necessidade atendida. É isso, acho que a palavra é essa. Quer ter a necessidade atendida. Então é bem diferente o processo aí. Acho que a gente pode parar por causa do nosso tempo. Como é que tá até aqui? Faz sentido para vocês? Faz todo sentido. Então a gente tem que trabalhar. Então esse caminho que a gente está é o caminho
para a gente conseguir fazer essas integrações. Por exemplo, independente de todos nós temos essas subpersonalidades, e quando a gente faz a meditação ou esses exercícios de desidentificação, esses trabalhos que ajudam a gente a fazer essas integrações, é isso? Com certeza. O próprio processo terapêutico, né, Tati? Sim. Se a gente pegar Também as terapias. isso, se a gente pegar a terapia, então vamos, independente da linha, é psicologia analítica, é comportamental, é psicanálise, quando a gente está olhando para a gente como um todo, com certeza a gente vai tratar aspectos que o Assagioli chama de subpersonalidade. Ele colocou essa nomenclatura de uma forma mais didática mesmo, para a gente conseguir nomear, porque ele era muito lúdico, né? Então, por exemplo, no processo de psicossíntese, a gente diz, que nem eu falei, né? A minha criança era o mandão, então eu chamava ela de mandão. Aí isso já vai, percebe? Isso já vai criando ao mesmo tempo uma desidentificação, então eu sei que não sou eu, mas ao mesmo tempo é meio lúdico, eu vou brincar com ele, né? Então, ao fazer isso, eu consigo manejar, gerenciar mesmo com um pouco mais de liberdade. Então, claro, cada um desses grandes autores, ele construiu a sua teoria dentro daquilo que fazia sentido para eles. Então, todos eles vão apresentar. Se a gente fizer um trabalho, um processo terapêutico, independente da linha, a gente vai estar também fazendo um trabalho com as nossas subs, com certeza. Todos eles são ferramentas, então, né? Com Todos certeza. esses processos que a gente faz. Isso, com Muito certeza. bom. Tudo é autoconhecimento, né? Sim. Mais alguém? Alguma dúvida, alguma contribuição, alguma questão? Não? Vou parar aqui então a nossa gravação.